Você sabe qual a consequência do ronco e da apneia para uma criança? Se esse assunto te interessa, dê um like e aguarde aí que a gente já vai te explicar. Roncar à noite não é normal, muito menos uma criança ter pequenas pausas respiratórias durante o sono. O ronco, ele é o ruído da vibração dos tecidos na garganta, e a apneia é quando o fluxo aéreo pausa por pelo menos 10 segundos. E muitas vezes isso acontece porque as amígdalas e a adenoide são de tamanho aumentado. A amígdala e a adenoide são esses órgãos linfóides de defesa. A adenoide fica entre o nariz e a garganta e só é possível visualizá-la com uma endoscopia nasal, a nasofibroscopia. A amígdala fica bem no fundo da garganta, a gente consegue vê-la abaixando bem a língua. Quando a amígdala e a adenoide têm tamanhos aumentados, elas podem causar uma obstrução nasal, fazendo com que a criança seja uma respiradora bucal e que atrapalhe o desenvolvimento facial. Então ela pode causar má oclusão dentária, palato ogival, a face alongada, os incisivos centrais projetados, então a criança fica dentuça. Além disso, quando a amígdala é muito grande, a criança ela tem dificuldade para engolir, para mastigar, ela se cansa facilmente. Então ela tem uma preferência para alimentos pastosos e líquidos ao invés dos alimentos sólidos. À noite, a principal manifestação é o ronco e a apneia, que podem estar associados com o sono agitado, bruxismo, que é ranger os dentes, e com enurese noturna persistente, ou seja, a criança continua fazendo xixi na cama. Essa alteração no sono, ela também pode se refletir com alterações do comportamento. Então a criança, ela pode apresentar uma irritabilidade, um cansaço fácil, uma criança desatenta e até ter associação com a hiperatividade e com a agressividade. Além dessas alterações do comportamento, ela pode ter uma alteração cognitiva. Então a criança começa a ir mal na escola, tem um mau desempenho escolar e déficit de aprendizagem. E é à noite que a gente libera o hormônio do crescimento, né? Que as crianças liberam o hormônio do crescimento. Então uma noite mal dormida pode resultar num déficit do crescimento, na estatura que ela alcançaria. Não é toda criança que tem adenoide e amígdala aumentada que ronca à noite. É preciso que os pais prestem atenção no padrão respiratório. Então precisa ver se a criança fica respirando muito com a boca aberta durante o dia, precisa prestar atenção no sono, se está roncando, se está tendo apneia. É muito frequente vocês chegarem no consultório com uma gravação, com uma filmagem da criança dormindo, o que ajuda muito para a gente ter uma ideia do quadro clínico em geral. Algumas vezes, se há dúvida no diagnóstico do ronco e da apneia, ou em casos complicados com outras doenças associadas, a gente pode recorrer a um exame chamado polissonografia. É um exame que a criança vai dormir junto aos pais, lá num laboratório de sono, e a gente consegue registrar esses eventos. E aí, se confirmada a apneia do sono e que isso esteja trazendo repercussões negativas para a criança, o tratamento indicado é a cirurgia, é a amidalectomia e a adenoidectomia, dependendo de cada caso. Sempre nos perguntam a melhor idade para operar. É difícil essa resposta, porque depende muito da gravidade dos sintomas, mas é entre os 3 e 5 anos onde a gente consegue evitar sequelas da hipertrofia de adenoide e de amígdalas, tanto as sequelas de respirador oral quanto as sequelas cognitivas e comportamentais. Mas é claro que existem casos graves onde a gente opera mais precocemente. Mas assim, hoje em dia a gente opera bem menos do que antigamente. Antigamente era muito comum, mesmo por conta dos quadros infecciosos e da falta de antibióticos, a solução era todo mundo opera as amígdalas. Hoje em dia nós somos muito conservadores para indicar essa cirurgia, mas quando bem indicada, ela consegue transformar a vida de uma criança para melhor. Essa cirurgia, ela é mais dolorosa do que quando é feita somente a adenoidectomia, mas a gente tem um bom controle da dor com os analgésicos simples e também tomando sorvete, que o gelado acaba aliviando um pouquinho a dor. Em geral, a criança fica uma semana em casa, depois ela já volta às aulas e é gratificante vê-la no consultório uma semana depois, porque a gente percebe como a evolução é rápida para melhor. Claro que a gente ainda vai ter que avaliar as sequelas que tiveram, então se tiver uma oclusão dentária vai ter que corrigir. Algumas crianças precisam fazer fonoterapia, uns exercícios específicos para aprender a respirar com a boca fechada e respirar pelo nariz.
mas na grande maioria dos casos, só com a cirurgia já resolve. Vocês ficaram com alguma dúvida sobre o ronco e apneia em crianças? Se ficaram, escrevam aqui nos comentários que a gente lê e depois responde para vocês. Aproveitem e inscrevam-se no canal. Tchau, tchau.